Você já percebeu como as crianças, muitas vezes, são vistas como pequenos adultos? Isso é adultização infantil. É quando a etapa da infância da criança é perdida, porque, exigimos dela responsabilidades, pressões e até mesmo estímulos que não são adequados à sua idade. E hoje eu estou aqui representando o Colégio Equipe Grau. Meu nome é Andréia Muri, faço parte da equipe pedagógica da Unidade de Nova Iguaçu e é uma honra para mim, né, trazer pessoas tão queridas para esse momento, para essa conversa. Está aqui comigo o Saulo, nosso parceiro no programa Socioemocional Live, nossa querida mãe de aluno Lívia, médica com especialidade em psiquiatria, e para compor esse time, doutora Daniele, né, médica também, com especialidade em pediatria. Então, assim, é esse time incrível que entende de infância, que entende de saúde mental e física das crianças, adolescentes e jovens. Vamos refletir sobre a adultização infantil, né? Como ela se apresenta no dia a dia e, o mais importante, como proteger a infância da criança, né? Vamos começar então com Saulo. A pergunta para você, Saulo, hoje é: Saulo, você que é engajado nesse assunto da educação, não é verdade? Está sempre com a gente, trazendo novidades. O que é adultização infantil? Olha, recentemente a gente teve uma discussão muito interessante, né, a partir do vídeo do Felca, que trouxe uma perspectiva de adultização muito ligada à exposição a conteúdos sexuais, né, ou a posturas que indiquem algum tipo de comportamento sexual de adulto, né? Mas quando a gente fala de adultização, ela é um conceito mais amplo do que isso, Isso. né? Ela implica não só nessa perspectiva da sexualização, mas uma série de comportamentos a que a criança é exposta, né? Pode ser dentro de casa, pode ser fora de casa, que de uma certa maneira emulam, né? Ou tentam acelerar esse processo de maturidade da criança, né? E assim, óbvio, se a gente for, a partir da nossa conversa, a gente for discutindo aqui, a gente vai perceber que muitas pessoas talvez tenham sido adultizadas durante a sua infância, né? Por uma É. série de questões e sem que esse conceito fosse dado, mas de fato a gente está falando de conhecimento precoce, a gente está falando de adultização assistida, a gente está falando de responsabilidade familiar, a gente está falando de parentificação. Então, acho que são muitas formas de pensar essa adultização, né? Mas, de maneira geral, é isso: é a gente trazer uma exigência de uma postura, de um comportamento que não faz parte do universo infantil, né? É. Sim. Piaget, ele vai dizer que a primeira infância, ela deve ser valorizada e preservada, porque é nela que o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança se estabelece. É na primeira infância que a questão da personalidade da criança, ela nasce e a criança vai aprendendo a lidar com isso. Então, assim, essa primeira infância, ela precisa ser valorizada, porque criança tem que ser o quê? Criança. Criança tem que ser criança, né? É preciso deixar claro para ela, naquela relação familiar e até mesmo na escola, trazendo para a escola, quem é a autoridade ali naquele relacionamento, que é do adulto, seja o professor na sala de aula, a coordenação que está mediando, ou a família que está dentro de casa, ou alguém, algum adulto, né, do entorno da criança, que está ali para cuidar do bem-estar dela. E aí você vê a mídia, né, sufocando a criança a avançar numa maturidade que ela nem cognitivamente tem e nem emocionalmente tem. Sim. Eu acho que é isso. A infância não é um ensaio para a vida, né? É parte essencial dela, né? Isso E aí. é a partir da infância que a gente vai construir aí adultos fortes, né? Adultos maduros para que consiga lidar com todos os desafios, né? Da vida mesmo, que é na infância que a gente começa a trabalhar isso tudo, as frustrações, né? Então é muito importante mesmo. Isso. Agora, a próxima pergunta, Saulo: de que forma o acesso precoce às redes sociais, né, conteúdos de adultos na tela, acelera a adultização das crianças? Isso tem sido um fenômeno estudado já há um tempo também, né? Recentemente eu estava lendo um artigo do Hugo Monteiro, né, que escreveu também aquele livro A Geração do Quarto,
né? E ele comenta o quanto que esse acesso ao conteúdo adulto também, de uma certa maneira, né? Não só adulto no sentido de pornográfico ou 18 mais, mas esse acesso ao mundo do adulto, né? Aos segredos dos adultos, às informações dos adultos, né? Isso tem feito um fenômeno que tem encurtado, né? Senão, eu não vou, talvez não vou usar uma palavra tão crítica, mas de fato encurtado essa infância, né? Tempos atrás, tem um estudo muito comum que a gente conhece do Philippe Arrier, né, sobre a história da infância, e ele vai dizer que a infância ela é uma invenção recente. Ou seja, há tempos atrás, ele pega lá a Idade Média, ele vai falar sobre como as crianças não tinham um estatuto especial e dentro desse estatuto uma determinada proteção. Né? Então a criança tinha acesso ao mundo adulto a todo tempo, né? E depois dessa invenção recente, a gente criou uma série de proteções, regras, né? No Brasil a gente tem o ECA hoje, que é muito importante, embora muito atacado também. Então, assim, quando a gente fala desse acesso a essas informações, as mídias, tanto na TV, né, que a gente já viu isso, vê isso desde a década de 80, 90, hoje nas mídias digitais e de conteúdo até automatizado também, isso faz com que essas barreiras, essas fronteiras entre o que é o mundo infantil e o que é o mundo adulto hoje, elas comecem a ficar cada vez mais borradas. Né? Então a gente vê crianças que querem se comportar como adultos, que querem emular atitudes de adultos, né? Assim, teve um caso recente, uma escola infantil, educação infantil, né? Que a criança que ainda está aprendendo a pegar no lápis para escrever não conseguia fazer porque estava com a unha feita. Olha. Então, assim, é óbvio que é preciso proteger a infância, né? E hoje a gente tem percebido que o movimento parece muito contrário. A gente tem esse processo também, assim, quando a gente pede dessa criança, exige dela uma performance diferenciada, uma criança que já está falando em negócios, uma criança que está falando em ganhar dinheiro, né? Uma criança está falando em marketing digital. A gente está vendo isso acontecer, né? Então, há uma influência muito grande. Isso faz parte de uma série de modelos de negócios de diversas empresas. Algumas obras até trazem assim, né, uma perspectiva crítica a isso, como a obra do Jonathan Haidt sobre a geração ansiosa. Tem a obra do Michael Rich também, que fala sobre o Guia do Mediatra. Eu acho que tem algumas obras também que nos ajudam a entender um pouco como sair dessa armadilha, André, porque no nosso meio isso tem trazido assim uma preocupação muito grande no sentido de proteção dessa infância, no sentido de proteger esse espaço enquanto um espaço de brincadeira, um espaço de aprendizagem, né? De deixar que a criança seja criança. Quando a infância é encurtada, né, as marcas duram para sempre, né? Perfeito. Perfeito, muito bom. Certo. É muito E importante. assim, né, ele falou ali, né, da questão, né, de como é simples. É quando às vezes a gente fala, menino não chora, né? Não tem também essa expressão? O menino não chora. A menina tá o tempo todo preocupada com a maquiagem que ela vai usar. Né? Chega na escola toda maquiada. E essa questão da unha, hoje a gente vive, às vezes, aquela criança que cola a unha. Cola, tá com a unha, né? E isso, eu vou falar para você, mexe com o libido da criança. Não tem como fugir disso, porque mexe, aflora algo que ela não está preparada para viver. Não tem maturidade. E começa ali uma disputa muito pequena de quem é mais bonito, de quem está mais enfeitado. Eu quero ser mais amiga do fulano, porque a fulana tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo outro. Né? A mídia digital não é excluir da vida da criança, né? Eu acho que é supervisionar e ver qual é o propósito do uso do que está vendo. Eu estou vendo coisas que é para criança ou eu estou vendo coisas que é para adulto? E aí eu preciso daquele silêncio naquele momento, então eu cedo o tablet, eu cedo o celular e tudo bem. E não fiscalizo o que a criança está assistindo. Eu acho que é essa a posição. É isso que o pai hoje, a família precisa ver, e a escola tem trabalhado isso muito bem, muito bem. Por exemplo, a gente tem lá o pensamento computacional. É um laboratório, né, que trabalha o desenvolvimento, a criação, o raciocínio lógico. A gente oferece a internet naquele momento, mas o uso é saudável. Né? O uso é saudável, é saber usar de forma saudável. Aquilo que vai trazer benefícios para a criança.
e não vai trazer impactos emocionais, distorcer visões, né? Até mesmo comportamentos que não é o tempo. Sim. E aí, Saulo, vou contar com você para uma orientação à família. Que orientação você dá à família e à escola, né, para ajudar a criança a não pular as etapas, né, da infância, né, da criança? Olha, assim, o que a gente tem visto muito, e acho que a mesa vai acabar concordando, é que a gente respeite o tempo dessa criança, né? A gente percebe em alguns casos, assim, até a família pressionando, por exemplo, a criança na educação infantil. Tem as brincadeiras, tem tudo. Mas eu costumo ouvir isso de pais, poxa, mas é só brincadeira, né? Isso. Ou seja, tem O aquele... brincar ensina, né? Como que o Exatamente. brincar ensina, né? Tem um objetivo, né? Intencionalidade no que se procura. A gente ouvia isso, mas eu vou botar na escola com 2, 3 anos para brincar. Mas é isso, às vezes a criança precisa do brincar, né? Do brincar é que vai ensinar essa criança. Eu acho que tem algo que foi muito bacana que você falou, Daniela, que é a criança não está sendo preparada para a vida adulta só. A brincadeira é a vida dela. A escola não é uma preparação, porque é o que ela está vivendo, né? Então, acho que primeiro de tudo é respeitar esse tempo da criança. O segundo ponto é que nem muito ao céu, nem muito ao chão, quando a gente está falando também sobre tecnologia. Eu acho que você trouxe uma perspectiva bacana sobre pensamento computacional. E, de fato, a gente precisa dominar também esses meios, entender como essas coisas funcionam, né? Hoje em dia se distorceu um pouco o conceito do nativo digital, né? De que essa geração seriam nativos digitais. Mas o que seria? O que isso quer dizer, afinal de contas? Que eles estão mergulhados em tecnologia, mas não quer dizer que eles compreendam isso. Isso aí. Né? Então, é preciso compreender o que são hoje as mídias sociais, como é que funciona esse sistema, né? Quem ganha com isso, como é que funciona hoje o tráfego de automação de conteúdos, né? Porque são conteúdos que engajam, né? E que vão puxando a criança, que vão acelerando, Estimulam, né? vão estimulando esse crescimento precoce. E quando eu penso em família, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, ou que você fizesse uma pergunta para você mesmo, que é: o que na rotina do meu filho parece coisa de adulto? Por exemplo, Perfeito. você tem de manhã escola, aí à tarde natação, depois judô, depois explicador, depois... E aí você vai preenchendo a agenda da criança como se fosse a nossa agenda de compromissos, né? Então, acho que é ter esse cuidado realmente de respeitar a fase. Eu imagino que com adolescentes, por exemplo, a coisa ela é um pouco mais complicada. Eu tenho um sobrinho de 15 anos, né? E a gente tem aquela coisa, mas ela quer, mas ele gosta sim, né? Mas eu acho que é um outro terreno, né? Tem um caminho ali de reconhecer a fase, né? De respeitar também a experimentação, mas de entender a relação nem sempre fácil entre limite e autonomia, né? Então, acho que é um desafio maior. Mas quando a gente está lidando com crianças, é de fato respeitar o tempo, deixar ela ser criança, Isso. brincar. Até o próprio tédio, né? Deixar a criança ali Perfeito. sozinha, não precisa preencher aquele espaço, que ela não está fazendo nada. Ali, durante, né, o tempo que ela não está sem fazer nada, ela vai explorar, ela vai imaginar, ela vai produzir, e ali ela vai brincar dentro do universo dela, com o que ela tiver disposto, né? Seja com brinquedo, seja com lápis, seja com brincadeiras com os personagens imaginários, né? Que hoje em dia a gente vê muito pouco isso. Antigamente a gente via muitas crianças, né, fantasiadas. Hoje em dia a gente tem visto menos isso. Isso faz parte da infância mesmo. O tédio também faz parte, deixar a criança um pouco livre, né, para escolher e para explorar e produzir a sua própria brincadeira também, né? Isso aí. É criar É um ambiente isso. seguro, né? Sim. Um ambiente seguro, afetuoso, respeitoso, né? Tanto no espaço físico, digital, é fundamental que isso seja estabelecido, né? E isso é função do adulto, não é função da É isso. criança, né? É função do adulto que está ali, né? Moldando essa criança e trazendo esse ambiente para ela de segurança. Saulo, fala um pouquinho do que o programa socioemocional, o LIVE, pode contribuir, né, na escola e até mesmo com os pais. Olha, a gente já faz esse trabalho há uns 10 anos, assim, né? O Livre fez esse ano 10 anos, né? A gente até voltou com um congresso nosso, que era um evento que a gente sempre fazia. A gente convidou o Jonathan Haidt, que escreveu o livro Geração Ansiosa, para esse congresso. E o que a gente traz aqui é a proposta de criação de espaços de fala e escuta.
né? Onde a gente consiga, ao mesmo tempo, falar sobre aquilo que a gente sente, ou seja, dar nome, dar contorno às nossas emoções e sentimentos, sem que a gente precise, ao mesmo tempo, qualificar elas em boas ou ruins. Então, eu acho que quando você trouxe essa perspectiva do tédio, Daniela, foi muito bacana, porque a gente entende no Live que é preciso também experimentar sensações e sentimentos que nos são desafiadores, né? Ao mesmo tempo, a frustração, né? O medo, a raiva, né? Então, a gente faz um trabalho desde os pequenininhos e lá a gente começa uma proposta mais de um letramento emocional e a gente vai seguindo a vida acadêmica e a vida deles como um todo, buscando sempre construir essa perspectiva de conseguir me escutar, conseguir escutar o outro e conseguir, a partir disso, perceber o mundo. Eu acho que a escola ela tem muito a ganhar quando a gente tem intencionalidade ao lidar com educação socioemocional. Toda escola sempre fez isso, né? A gente tinha a pedagogia do medo, é o medo da palmatória, é o medo de ser mandado para fora de sala, né? E aqui, na verdade, é um convite, né? O Live, ele é um convite para que a gente consiga escutar as nossas próprias emoções, mas principalmente voltado a uma vida que ela tem 3 pontos, que eu diria, que é ética, né? Porque as nossas emoções, elas não existem independente das outras pessoas. A gente vive uma comunidade emocional, né? Então ela tem uma perspectiva ética, ela tem uma perspectiva cidadã e de autonomia. Esse terceiro ponto, acho fundamental quando a gente está lidando, né, com o universo de mídias, de agências, de questões que nos atravessam todos os dias, né? Como é que a gente consegue construir, e talvez esse seja o desafio, uma infância com uma certa autonomia também dessas mensagens e informações que nos chegam o tempo inteiro, que nos bombardeiam, né? Então, o trabalho do livro está muito voltado nessa perspectiva. Escutar emoções e sentimentos, conseguir trazer isso para as famílias, que é sempre um desafio, porque como é que eu vou entender o meu filho, minha filha, escutando suas emoções, se eu também não escuto as minhas? Se eu também não encontro esse espaço, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio hoje também, de chegar às famílias. É verdade. Né? Em resumo, proteger da adultização infantil é dar à criança o tempo e espaço que ela precisa para se desenvolver, trabalhando o amor, os limites, gerenciando a sua vida com cuidado, com proteção. Eu acredito que assim ela consiga desenvolver cada fase do desenvolvimento dentro do tempo que é necessário para ela amadurecer. Acho que é isso. Perfeito. Né? Vamos para o segundo passo. Agora, né, Lívia? Lívia vai contar para a gente como que essas crianças chegam lá no consultório dela, esses adolescentes, esses jovens. Vai falar um pouquinho dessa saúde mental, não é verdade? Como fica essa cabeça tão nova, tendo que gerenciar várias situações que não são adequadas a ela, mas são recebidas a todo momento, porque não tem uma vigilância certa, né? Hoje eu percebo que muitas vezes a questão do certo e errado, ela não tem sido suficiente para você tratar com a criança qualquer tipo de assunto ou qualquer tipo de ação. Aí ele fez sem querer. Com certeza a intenção dele não era essa. Ele queria zoar, ele queria só brincar. Mas quando você vai analisar o que a criança cometeu, não tem meio termo. Ou tá certo, ou tá errado. E muitas vezes o adulto querendo proteger a criança, né? Aí meu filho, eu eduquei, não comete esses erros. A gente acaba transformando o mundo dessa criança em um monte de não-verdades, né? Um sonho que não é possível, não é verdade? E afetando, né? O caráter, a personalidade dela. Então, Lívia, como a adultização digital, ela pode comprometer o desenvolvimento emocional e social da criança. É uma coisa que a gente precisa observar, como já foi falado aqui, seria o momento da evolução da criança, né? Cada um tem o seu momento de nascer um dente, de começar a balbuciar, de começar a dar um sorriso, de começar a andar, né? Do falar, do escrever. E não tem um ritmo, não tem uma data certa para isso acontecer. E a gente precisa dar o tempo para cada um, né?
E se a gente pula essas etapas, a gente força alguma coisa, isso não vai dar certo mais para frente, né? Eu não trato crianças, né? Eu sou atendo na psiquiatria na parte de adolescente e adulto, mas a gente vê assim, eu posso afirmar que quase que 100% dos casos que a gente recebe de adolescentes especificamente, existe alguma questão lá atrás. Existe alguma coisa que não foi bem acertado lá no início, né, lá na infância, e muitas das vezes, assim, as coisas acontecem antes da hora. Sempre, né? Tem uma coisa fora do normal, assim, a questão do querer alimentar, do querer que coma isso, que coma aquilo, que tem que comer, que o chinelo tá aqui do lado, se você não comer isso, acabou. E tem todo tudo, né? Fazer o dever de casa, tem que sentar agora, tem que fazer não sei o quê. Muito forçado, né? Com muita questão, tem que fazer sim. Organizado, planejado, né? Com o apoio de todo mundo, dos pais, dos professores, e criar essa infância para que ela chegue numa adolescência e na vida adulta da melhor forma possível, né? Porque a gente sabe que a infância, o tempo que a gente passa com nossos filhos em casa é um tempo muito curto, né? A gente pensar ali a primeira infância até os 7 anos, depois a gente passa no máximo meio 18, 19 anos sendo do ensino médio, e tem que ter a vida própria deles, e tem que voar, né? E a gente não consegue gerenciar, fazer esse caminho muitas das vezes, né? É difícil, está cada vez pior, como você falou, com adolescente, então, hoje. É intensíssimo, né? Se a gente pode usar essa palavra, mas é muito, muito complexo, né? E isso vai trazer problemas no futuro, né? A questão dos comportamentos inadequados, das crianças um pouquinho maiores, né? Porque elas aprendem lá embaixo. E isso vai gerando consequências para a vida do adolescente e do adulto, principalmente. Gerando uma criança insegura, né? Um Total. adolescente seguro, um adulto que não consegue tomar decisões Exato. práticas, porque fica dependente. Uhum, E, assim, voltando para as telas, uhum. né? Como que o excesso da tela, né? Surge ansiedade, cria irritabilidade. Como isso chega para você no seu consultório? O excesso de telas e essas emoções que explodem em algum momento. Exatamente. A gente vê hoje que quando nós, praticamente todos nascemos, não existia isso, né? A gente pegou essa fase aí do meio, lá para os nossos 20 e poucos anos, que começou esse boom da era digital. E as crianças de hoje não, elas já nascem praticamente ali com um telefone, um tablet na mão, uma televisão, alguma coisa que já, né? E o mundo está girando muito rápido. Existem estudos dizendo, comparando o uso de telas com o efeito da cocaína que causa no organismo, né? Já se fala da tela dependência. digital, a dependência, né? Por quê? As telas, elas causam um aumento da quantidade de dopamina no nosso cérebro. E a dopamina é o quê? É o hormônio do prazer. Então, se eu tenho um pouquinho, eu quero um pouquinho mais, eu quero um pouquinho mais. Aí você vê aqueles reels, né? Aqueles vídeos curtos, aquelas coisas de Instagram, que você vai rolando a tela, ih, legal isso, ih, legal aquilo, ih, legal aquilo. E você fala, poxa, mas fulano tem, eu não tenho. Pô, eu queria isso, eu não posso. Poxa, mas ciclano, né? Aí você vê uma situação de uma cena de uma violência, de um maltrato com o idoso, com o animal, ou próprio com as próprias crianças, e aquilo vai gerando uma reverberação na cabeça, no coração, e a gente vai criando aquela ansiedade maior, vai aumentando, e isso é uma das principais causas de ansiedade. E aí você perde muito tempo na tela, girando aquilo o tempo todo, absorvendo tudo aquilo, absorvendo, e quando você vê assim, poxa, passaram-se 2 horas, 3 horas, eu não fiz nada. Com as crianças, com jogos, então, né, que eles ficam aí horas e horas. Jogos agressivos, Isso, né? Que não são apropriados. e às vezes até um joguinho bobinho, que fala, é só de montar uma casinha, mas o jogo de montar uma casinha mata um bichinho para poder você botar uma casinha ali, para ganhar uma pedrinha, para poder pegar um martelo, para pegar, né, gerar um machado, você tem que ter uma flecha, não sei de quê, e isso aí vai começando a gerenciar. Passando, eles não conseguem nem ver o conteúdo que Não eles estão vê, procurando, eles não precisam. exatamente. É só pelo prazer de você ficar rodando aquela tela, procurando Isso. aqueles dedinhos pequenininhos, já procurando e rodando, não quero esse Exato. desenho, não quero outro, eles não conseguem nem pensar no que eles Isso. querem ver. E aí, A ansiedade, ansiedade, né? e querem essa recompensa boa, né? Essa dopamina aumentada, né? E aí isso se compara muito a essa cocaína digital, que é assim, um termo pesado, mas quimicamente é verdade que isso acontece, né? É o mesmo jeito que flui no nosso cérebro. Essa era digital, esse processo, ele tem se intensificado, especialmente quando a criança é exposta
a conteúdos digitais e muitos voltados para a sexualidade, assumem crianças que acabam assumindo os papéis dos adultos, as blogueiras, não é? Que a criança acompanha e ela começa a sonhar, porque eu quero ser igual ao fulano, eu quero falar igual ao fulano, eu quero ser bem-sucedida igual ao fulano, e a criança começa a se expor muito cedo na tela, fazendo vídeos curtos. Você vê bebês recém-nascidos, né? O primeiro contato é com a mãe. Ela já tem um Instagram com o nome dela, onde a família vai postando cada passo da criança, e ela ainda nem compreendeu por que ela está nesse mundo e quem é ela neste mundo. Então, assim, e padrões de beleza, eu observo muito isso, principalmente nos adolescentes. Eles buscam aquele padrão de beleza que ele está assistindo. Então, assim, como os influenciadores, os padrões de belezas irreais nas redes sociais podem contribuir para a adultização precoce. E a baixa autoestima também, né? Com certeza. Essa questão de você olhar para o outro e querer ser igual ao outro, né? Querer imitar o outro, porque a criança tem uma referência. A referência vai ser alguém, né? Deveria ser os pais dentro de casa, né? A família, né? O núcleo familiar. Mas com a questão das telas do mundo digital, a gente vê que qualquer um influencia e, às vezes, dentro de casa a gente não é influenciado, né? Não tem essa influência. Isso gera aí muitos casos de abuso infantil, tanto abuso sexual, e a criança se permite a isso, né? Pô, passa. Onde você mora? Me manda uma foto da sua casa, me manda uma foto do seu quarto, né? E isso aí você vai levando, você vai vendo a questão do abuso sexual, do abuso verbal, né? Da criança, do outro falar assim, das conversas de chat, né? Não conta pra ninguém, não. Deixa ficar só entre a gente, isso é um segredinho nosso, né? Isso vai só prejudicando, aumentando cada vez mais a ansiedade. Outra questão é dieta. Dieta na internet é um desespero, né? E isso aumenta muitos casos de doença como anorexia, bulimia, não é? E não é incomum, não é incomum. E muitas das vezes isso acontece mesmo dentro de casa, né? A gente fica assim, tá mais gordinho, hein? As meninas, né, adolescentes, quando chegando lá para aquela fase de 9, 10 anos, começa a criar os caracteres sexuais, né? Tá uma gordurinha aqui, o quadril tá assim, cuidado, vamos emagrecer, vamos fazer isso. E aí começa, né? E eu vou cortar. Aí não corta nem sempre o que é saudável, né? O que deveria cortar, né? Que seria os excessos. Não, mas eu vou cortar tudo. Hoje eu vou comer um miojo no meu almoço e mais nada. Acabou o dia. Ou Como então, assim? vou falar Né? para você, na escola, não leva o lanchinho pro intervalo. Eu tô de regime, tia. Então não trouxe o lanchinho do intervalo. E é uma criança geralmente que não toma nem café em casa. O casaco, hoje a gente percebe os nossos adolescentes, um sol de 40 graus, e a criança com aquele casaco preto, casaco da escola, porque não quer tirar, porque tem uma gordurinha ali, busca um padrão de beleza que muitas vezes, de forma às vezes até involuntária, sabe? Lívia, eu acredito que em alguns momentos a família acaba fazendo de forma involuntária. Olha, né? Olha, se essa bermuda não dá mais em você, essa roupinha não dá mais em você, mas é porque você não para de comer, não Isso. para de comer. Então, assim, eu acho que muitas vezes o incentivo inapropriado, né, sem uma real preocupação do que vai ser bom ou não para aquela criança ou adolescente ou jovem, acaba gerando essa ansiedade, aí a criança passa a comer muito mais, ou ela não. E o próprio social dela. Eu acho que o social muda. A criança fica mais introvertida, quer lanchar sozinha, dentro de casa, não quer lanchar, não quer almoçar, jantar com a família, é o tempo todo o celular ali, ela comendo. Então, assim, eu acho que hoje, mais do que nunca, a mídia tem apelado para essas crianças. E o limite do que se vê e a transparência, né, de você conversar com seu filho e falar para ele a sua preocupação, eu não posso. Mas por que não pode? Aí a criança joga no chão, chuta uma cadeira, chuta uma mesa. Meu Deus, descontrolou, vou devolver para ele. Mas não é isso. É mostrar para ele que tem outras coisas para a idade dele que vai favorecer e ele vai gostar. Como um simples desenho, um filminho com pipoca que ele pode assistir com a mãe, com o pai, com os amiguinhos, que vai favorecer de forma
positiva para essa construção da criança mesmo. Porque tem duas coisas que estão subjacentes aí, que eu acho que aparece muito na fala de vocês. A primeira delas é performance. Claro. Né? A rede social é um espaço de performance. Quando a gente fala do influencer, ele traz duas coisas pra gente. A primeira é performance e a segunda é consumo. Consumo. A gente tem, nos últimos anos, baseado a nossa experiência, a nossa expectativa de felicidade nas coisas que a gente tem. Né? Então, a gente vai olhar na rede social, fulano tem tal produto, comprou tal carro, né? Fez tal viagem. Então, a gente vai estruturando toda a nossa felicidade numa relação de consumo. E há um descompasso aí, né? Porque, primeiro, antes de tudo, eu até falei em cidadania por isso. Antes de ser consumidor, nós somos cidadãos. Né? A gente tem direito à vida, à felicidade, independente se a gente consome as coisas ou não. E, de fato, assim, o que a gente tem visto recentemente é que a infância anda muito desprotegida das relações de consumo. Sim. Se pode oferecer quase qualquer coisa para criança. Né? Vocês vão lembrar de tempos atrás, quando as propagandas de bebidas alcoólicas foram proibidas de terem personagens animados. Né? Isso foi um movimento já no sentido de proteção da criança. Né? Só que hoje a gente tem uma série de outros produtos que são oferecidos a crianças e adolescentes. A gente está falando de padrões de beleza, né? Isso vem de uma forma muito orgânica, aparentemente, através de influenciadores, né? Que estão ali, na verdade, não mostrando um produto que eles usam, mas fazendo propaganda de um produto que os patrocina, né? E, portanto, construindo aí uma relação de consumo. A gente precisa quebrar um pouco esse ciclo. Isso aí. Né? E esse é o desafio. E uma outra coisa que acontece muito hoje nesse mundo digital, nesse padrão de consumo, são os jogos, as apostas online. Perfeito. Né? Que as apostas, assim, elas estão cada vez mais com crianças, crianças pequenas mesmo, adolescentes. Porque hoje o que os pais têm, né? Eu acho que isso tem que ter uma necessidade específica, né? Um momento específico e uma hora para acontecer. Meu filho tem uma conta digital no banco, está no telefone dele, ele tem um cartão ilimitado, pode usar o que quiser. E fala, deixa eu apostar 5, deixa eu apostar 10, deixa eu apostar 500, deixa eu apostar 5.000. Já peguei paciente apostando 5.000 reais. Criança, adolescente. 5.000 reais de apostas. E o pai, doutora, dá um jeito. Como que eu vou dar? Que remédio resolve isso? Que remédio resolve Fazer o mesmo pedido da escola também. Escola, dá um Imagina, resolve isso para mim? Como que a gente vai resolver? Mas ele não pensa que aquela criança não tinha nem idade para ter conta nenhuma digital. Né? TikTok, Instagram, Facebook. E aí, esses da vida, né, que a gente vê, a criança não tem idade para ter aquilo e é ele que ofereceu isso, porque a criança mentiu a idade, a criança teve que mentir para ter aquela rede social. Então aí já tem um desvio do que é certo e errado. E a criança muito esperta, ela lê isso muito bem. Ela faz essa leitura muito bem. Então, eu continuo dizendo que a criança, para ela crescer bem, saudável, ela precisa de um ambiente seguro, um ambiente que vai mostrar para ela onde ela pode ir, até que ponto ela pode ir e quem é que controla as coisas que ela faz no dia a dia. Que é o pai, que é a mãe, né? É a família que cuida dela. E essa proteção, ela não pode ser negada. Ela não pode ser negada. E a criança, ela não tem essa maturidade para entender que ela está sendo envolvida nesses conteúdos muito nova. Né? Aquilo conquista ela e passa a fazer parte da vida dela. Exato. E muitas das vezes coisas mínimas, coisas básicas que precisariam acontecer, não acontecem, né? Vocês devem ver muito isso na escola, a criança às vezes que não sabe amarrar um tênis. Não sabe dar um nó no sapato, né? Um laço, mas sabe mexer na conta do banco. Né? Abre lá o YouTube, abre lá o YouTube, escolhe o vídeo que quer ver e dá a curtida, sei lá, comenta e faz, acontece, mas não bota a meia, mas não bota uma roupa para ir para a escola, não sabe se arrumar, não tem aquela responsabilidade de horário, eu tenho que chegar na hora, então eu preciso, né? Mas a responsabilidade para outras coisas, para que o que precisa acontecer, não tem. É a questão que ele falou do consumismo, as campanhas publicitárias, né, que levam, que é para adultos, mas que reflete na criança. Aí ela muda o jeito de se vestir e quem compra roupa.
É família. isso. Ela muda o jeito dela se vestir. Você vê meninas hoje formadas com aquele short muito curto, né? Aquela camisa que não tem uma. A criança senta, e porque ela é criança, então ela senta, ela brinca, e o pai acaba exigindo dela, né? Que ela senta direito, né? Se comporta, né? E a criança é criança. Sapatinho O alto, sapatinho né? alto, a maquiagem que não é para ela, Uhum. mas o consumismo bate, ela tem acesso a essas redes sociais e a família acaba cedendo, sem pensar que eu vou trazer prejuízos mais tarde para essa criança. Uhum. Lívia, conta pra gente assim, de forma breve, quais são os prejuízos emocionais quando a criança é exposta a padrões adultos de comportamento e estética por meio das redes sociais? A vulnerabilidade que se torna, né, no geral, para a criança, a tendência ao isolamento social, que é uma das maiores causas aí de depressão na infância e adolescência, e até chegar ao ponto do suicídio, né, que vai se isolando tanto, tá fazendo o quê dentro do quarto, tá vendo o quê? Ah, mas tá dentro de casa, tá protegido. Não é bem assim. É, Né? Às vezes, a série Adolescência, né, que a gente conseguiu observar que estava dentro do quarto, quietinho na dele ali, mas as situações estão acontecendo e a gente não está vendo. Então, esse isolamento vai causar uma vulnerabilidade muito grande, né? A exposição eh, ao mundo, à mídia social, ao mundo que a gente não tem essa percepção, como vai gerar isso, né? Qual vai ser a consequência Todo disso, mundo né? não tá preocupado, Não né? está Não tá preocupado, preocupado né? com isso. E assim, há outras questões, a obesidade, que é um problema infantil hoje, porque você não tem brincadeira, você tem tela, sentado, quieto, assim, o exercício é polegar, né? O exercício é só do polegar, não tem exercício, não tem atividade física, e você gera as atividade de doenças criança. crônicas, as doenças crônicas começam aí da infância, né? Então, a obesidade, a hipertensão, o diabetes, a gente vê quanta criança aí hipertensa e diabética a gente tem tão cedo, colesterol alto, assim, é um monte, né? Vários. E essa questão de você ficar ali quietinho na tela, parado, e É. né, o consumismo ali só do eletrônico no geral, né? É muito intenso. E a consequência vem na adolescência e na vida adulta, com certeza. Que tipo de limite os pais podem impor às crianças, né, para que essa vida seja saudável e o uso de telas seja mais controlado na infância, na adolescência? Qual é o que você sugere à família? Quem manda na casa é pai e mãe. Ponto. Ótimo, é. E é isso, tá? Se uma criança de 2 anos quer pegar um celular para ver alguma coisa enquanto está se alimentando, quando está na mesa, para ficar quieto, não, o telefone é do pai e da mãe. Todas as vezes, né? Eu espero que às vezes criança de menos de 2 anos não tenha um celular próprio, né? Isso aí. Mas tem, Mas Lívia. tem, né? Então, assim, quem dá esse limite são os pais. Então, a gente tem que começar. E não adianta a gente querer começar isso quando tiver com 15, com 16 anos. Não consegue. Tem que ser na primeira infância. Nasceu, já tem que estar organizado isso aí. Isso gera uma questão do padrão familiar, né? O que o pai e a mãe, quando a criança nasce, vai conseguir? Vamos tratar nosso filho, vamos criar desse jeito, assim, assim, assim. É conversa, é diálogo, é organização ao longo da vida. Pô, não deu certo dessa maneira, vamos trocar, vamos tentar fazer assim, fazer assado, né? E o limite é dos pais, de tela, de sentar à mesa para uma refeição, né? Não tem essa de criança ir comer no quarto dela, comer em frente da televisão. Não, a mesa existe para isso, né? E é na mesa que a gente consegue olhar no olho um do outro, e você vê o que seu filho está comendo, né? Poxa, botou pouco no prato hoje, então não comeu legume, ou então comeu demais, né? O que está acontecendo? E a hora da gente conversar também, né? Como é que foi o dia na escola? Brincou com alguém? Teve prova, né? Foi de tarde para o jiu-jitsu, para a natação, né? E gerenciar esse convívio familiar. Se a Atenção, né? família estiver presente desde a primeira infância, a gente consegue criar adolescentes e adultos saudáveis, né? Porque as crianças, elas vão crescer, né? O tempo que eles passam dentro de casa com a gente é um tempo muito curto, né? A maior parte da vida é a vida adulta. E ela tem que dar conta de si, né? Para a gente conseguir criar adultos saudáveis e crianças que, quando terminem o ensino médio, têm aquela autonomia. Eu consigo entrar no transporte público para poder ir para minha faculdade ou para o meu trabalho, né? Porque muitas vezes a gente vê assim lá no consultório, isso é normal de acontecer.
A mãe ou o pai fala assim: eu tenho que levar na porta da faculdade e eu tenho que buscar na porta da faculdade. Eu tenho que levar na entrevista de emprego. Como que você vai levar o filho na entrevista de emprego, gente? Sim, né? A criança, a adolescente não sai de casa. Não, tem pavor de sair de casa, mas quer trabalhar. Trabalhar como? Você não sai de casa, né? A socialização, a interação social, a comunicação, a verbalização, isso precisa muito acontecer. Então fica a dica para vocês, pais, ó, qualidade do conteúdo, incentivar jogos educativos, vídeos culturais e pesquisas escolares, evitar exposição excessiva às redes sociais e conteúdos inapropriados para a idade que a criança tiver naquele momento. Agora é com a doutora, né, Daniele, é especialista em pediatria, ela vai falar um pouquinho dessa saúde física, né, que acaba sendo comprometida pela adultização infantil. E aí a primeira pergunta é: com qual idade é adequada para o uso de telas? Normalmente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela vem se preocupando muito com esse uso excessivo de telas, e hoje em dia, né, programas, incentivos, eles vêm orientando para que crianças até 2 anos de idade sejam zero telas, né, que a gente comece a estimular mesmo brincadeiras, músicas, a socialização, e até 2 anos de idade, zero telas. A partir de 2 anos, a gente pode ter 1 hora de tela, claro que não 1 hora direto, durante o dia, com supervisão, né, quando for necessário. De preferência, orienta a mãe que nem dê telas, né, numa criança tão pequena. 2 anos, não sabe ainda, está começando a falar, né, então hoje em dia a gente não aconselha. Crianças mais velhas, né, a gente orienta também que não seja no horário da noite, que sejam horários curtos com supervisão mesmo. O uso excessivo de telas tem tido um impacto muito grande em todo o desenvolvimento da criança, seja social, emocional, seja, né, motor, seja físico. Então, quanto menos tela, melhor. E como que esse uso pode impactar na visão, na postura da criança, na questão do sono, né? Como que pode impactar? Como pediatra, né, a gente tem visto esses impactos muito importantes. Em relação à postura, a gente consegue perceber crianças que ficam muito tempo frente a telas, a televisões, elas começam a adotar uma postura muito inadequada para a idade, né? Elas começam a se curvar, o pescoço fica inclinado, ombros encurvados, né? E isso acarreta um prejuízo muito grande no desenvolvimento muscular da criança mesmo. Então, são crianças que podem desenvolver um desvio de coluna, né, como cifoses, que é o alargamento, né, da musculatura cervical, escolioses, e essas crianças vêm a longo prazo apresentando, né, problemas de dores, de atrofias musculares mesmo, por conta de posição inadequada mesmo ao uso de telas, tablets, celulares, e posições inadequadas vendo as televisões. Em relação à visão, a gente consegue ver, né, uma preocupação também muito não só de pediatrias, como de serviço de oftalmologia. A gente tem observado, a gente tem, né, visto um índice muito grande de miopias, né, que é o transtorno da criança, que ela não consegue enxergar para longe, porque o tempo prolongado, né, de telas, de tablet, eles ficam tanto tempo que eles esquecem até de piscar. A gente fala assim, não lubrificam o olho. Então, são crianças que têm também ardência nos olhos, dores nos olhos, dor de cabeça, né, porque não há uma lubrificação do olho mesmo. E quando a gente tem um tempo muito grande de telas, né, a visão é muito perto, então ela é sobrecarregada. E aí a criança não tem aquela visão mais para longe, né? Então a parte motora dela, ela não é adequadamente estimulada. Então a gente pede até para que a cada 20 minutos de tela, em crianças maiores, que eles parem, dêem um tempo, olhem durante 20 minutos para uma posição mais longe, para que a musculatura do olho consiga se equilibrar. E assim, o que eu percebo também muito, por exemplo, a hora do sono,
né? A gente tem muita questão, fulano tem falta de concentração, não consegue se concentrar, tá irritado, chora, qualquer coisinha que acontece ele chora. Isso reflete na escola. Não tem como, a criança que estuda de manhã, ela precisa ter uma quantidade de horas de sono para ela acordar descansada, a mente, né, poder fazer o trabalho Descansar. dela que precisa para ela aprender, É isso. né? E eu acho que tem interferido muito Uhum. no Na sono. qualidade do sono, né? Hoje nós temos muitas crianças que às vezes dormem ao longo da aula. Quando você vai ver, abaixou a cabeça, dormiu, que você vai ver, Já fulano, foi, né? estou cansado, eu quase não dormi, porque o corpo, né, Não. ele sente também a falta, né? A qualidade de sono é fundamental, né? E assim, a luz das telas, dos computadores, eles influenciam muito bem também no hormônio da melatonina, que é o equilíbrio do sono, né? Então, essas crianças que ficam com uso de telas muito grande, principalmente horas antes de dormir, o cérebro fica numa inflamação, numa velocidade tão grande que eles não conseguem relaxar para o sono, eles demoram para dormir, os sonos são leves, são picados, são crianças agitadas, são crianças que ficam estressadas, né? Acordam cansadas, e com isso tudo o desempenho, né, escolar, o estresse da criança, há uma diminuição na concentração, na memória, no aprendizado, por causa de um sono, né, muito inadequado, uma qualidade muito ruim de sono. Qual a relação que você faz entre o sedentarismo e a questão da obesidade infantil? Tem uma relação muito grande hoje em dia, né? Porque hoje em dia o tempo que a criança fica frente às telas, ela perde a qualidade de atividades físicas, né? Perde o desinteresse. Além de ficar muito tempo perto das telas durante o dia, eles começam a não fazer atividade física. E aí isso acarreta o aumento do peso, o sedentarismo, e aí vem as doenças que a gente conversou, doenças crônicas que antigamente eram de adultos, hipertensão, aumento do colesterol, por conta mesmo do sedentarismo, né? Fora as crianças que ficam muito perto em frente às telas, começam a querer beliscar, né? São os alimentos ultraprocessados, né? São as crianças que não têm aquela alimentação adequada, que ficam beliscando alimentos com maior teor de gorduras, de açúcar, e isso tudo leva a um desinteresse de uma atividade física, né? As telas, elas podem trazer, né, um atraso na habilidade motora e coordenação da criança? Sim, principalmente as crianças pequenas, né? Em que um crescimento, desenvolvimento motor precisa ser ali estimulado nessas crianças pequenas. Eles precisam correr, brincar, pular, explorar, para que a gente tenha um desenvolvimento normal, né? As crianças pequenas, elas precisam desenhar, ter aquela atividade física motora, de coordenação, né? E isso, a brincadeira é o que vai influenciar em todo o trabalho, o desenvolvimento motor da criança. Assim, gente, eu acho que a gente está chegando ao final, né? Eu quero, assim, agradecer realmente a parceria de vocês. Foi um tempo, um momento proveitoso, né? Espero realmente que ao longo, né, que a gente for apresentando esse conteúdo nas nossas redes sociais, os pais possam aproveitar bastante as informações que foram obtidas aqui. A escola, ela sempre quer manter uma parceria, né, com qualidade com a família, pensando sempre no bem-estar da criança. Eu costumo dizer que é um casamento, né? 50%, às vezes a família fala 50% a família, não, 50% a escola. Eu falo não, são 90% a família. A escola fica com aqueles 10% para conduzir, para orientar a criança, para reforçar os valores. E assim, esse é um assunto que nos preocupa muito, né? Hoje está sendo bastante falado sobre a adultização infantil, e às vezes aqui a gente aprendeu o quê, conversou sobre o quê e refletiu sobre o quê, que às vezes nos mínimos detalhes a gente tem errado. Cabe ao pai, cabe à mãe, cabe à família ter essa autoridade na vida da criança. Saber o momento, da quantidade de tempo, vigiar, é um tempo de vigilância, né? No que a criança está assistindo, no que ela está conversando com o colega dela através do WhatsApp, do telefone, né? Hoje a gente vive um tempo que as crianças têm grupo no WhatsApp.
E no grupo do WhatsApp eu falo tudo que eu quero. Crianças novas, gente, de 8, 7, 9, 10 anos, né? E ela fala o que ela quer, o outro responde da forma que quer. E muitas vezes isso chega à escola como um compromisso. A escola tem que trabalhar essa ação. E eu sempre costumo dizer, gente, tudo aquilo que acontece fora o muro da escola não compete à escola. Né? Se a família permite o uso do TikTok, o uso do Instagram, o uso de jogos que não são apropriados à idade da criança, é algo que precisa ser corrigido hoje com urgência. A criança, ela pede socorro quando ela está irritada, quando ela está cansada, quando ela não quer aprender, quando ela abaixa a cabeça dela e começa a dormir, quando ela pede para sair da sala várias vezes porque ela não está conseguindo se acomodar naquele momento para estudar. Né? E culpam o TDAH por isso. Né? Isso aí é TDAH, déficit de atenção, que vai aparecendo porque, de alguma forma, alguém negligenciou isso. Alguém foi negligente quanto a essa ação. E não foi a criança, né? Porque ela não tem esse poder ainda de gerir a vida dela de forma saudável, né? Elas dão sinais, né? Cabe a gente dar atenção, ser presente e estar presente, né? Observar o sono, a alimentação, a socialização, a interação, ir na escola mesmo, perguntar como é que tá, né? Não só nota como que é a socialização, essa criança no recreio, como que ela dorme. Isso faz parte muito da consulta do pediatra também, né? Isso é um bom assunto para os pediatras novos saberem que o pediatra tem que saber desde quando a criança dorme, que horas acorda, como que ela come, como é que está na escola, que horas entrou para a escola, se tem contato com outras crianças, né? Como que é a dispensa do mercado dessa casa, né? O que às vezes é o exemplo mesmo, né? Então você tem que estar presente a todos os sinais que as crianças mostram pra gente que tem alguma coisa prejudicando, né? E, Daniele, eu acho que, pegando assim um pouco do que você trouxe, e Andréa também, eu acho que essa vigilância não é só com relação às crianças, mas o que a gente está consumindo. O tempo que a gente gasta nessa tela também. Eu acho que algumas coisas que a gente trouxe aqui, até quando tu falaste, Lívia, sobre a gente não nasceu nessa era digital, a gente foi sendo introduzido a essa era digital. E eu lembro que antes a gente era navegantes, internautas, a gente nem usa mais esse termo, né? Porque a gente precisava entrar na internet. Hoje a internet, nós somos um peixe dentro da água sem saber que a gente está lá dentro, né? Então, assim, até pensando muito nesses desafios, nós do Livre a gente lançou uma plataforma de formação e cidadania digital. Então, isso é algo que vai estar também no nosso conteúdo, vai estar no nosso material já a partir do ano que vem, mas com mais força em 2027. Então, a gente vai fazer uma formação também de professores. A gente está tentando trazer esse olhar, porque, assim, eu acho e consigo perceber que muita gente já conseguiu identificar o problema. Né? Agora, como que a gente lida com isso? Que ferramentas a gente usa? Né? Eu acho que dentro desse contexto do assunto que a gente trouxe, e identificando esse problema, não é só a gente temer a tecnologia, mas é a gente dominar ela, ter uma certa maestria sobre o que está sendo produzido ali, como que aquilo é produzido, quais são as intencionalidades que estão ali, quais são as dinâmicas por trás de todos esses fluxos que estão fazendo essa compressão do sentimento da infância. Né? Então, é preciso entender toda essa relação e, para isso, é preciso também, enquanto educadores, enquanto pessoas que estão preocupadas com a educação, enquanto pai e mãe também, que a gente se dedique a estudar isso e perceber os efeitos disso em nós e neles também. Quanto antes, né, Saulo? Quanto antes. Então, que possamos seguir fortalecendo esse diálogo, né, entre educadores, profissionais da saúde, a família, né, garantindo uma infância saudável, plena e respeitada. Gente, muito obrigado. E a vocês até o nosso próximo encontro.